Olá, está começando mais um capítulo do Nós da Terra podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este podcast, um canal dedicado à cura holística, onde o corpo, mente e espírito se harmonizam numa jornada de bem-estar e transformação pessoal. Eu sou Maura Rodrigues, sou terapeuta holística. Eu estou aqui para compartilhar experiências e aprendizados com vocês nessa eterna jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sintam-se à vontade e preparados para embarcar conosco nesse caminho de vida e evolução contínua. Vamos juntos! Olá! Então, gente, esse é o primeiríssimo capítulo desse podcast que eu dei o nome de Nós da Terra. Por quê? Nós da Terra é o nome do meu empreendimento, né? Onde eu atuo com terapia holística, envolvendo desde terapias energéticas, emocionais e produtos naturais terapêuticos. Enfim, sobre o empreendimento, vai lá no blog que tem informações. Mas... de onde que eu tirei essa ideia de podcast? De onde você tirou isso, doida? Então, eu estava por aqui começando a reler o livro Mulheres que Amam Demais, da autora Robin Norwood. Esse é meu inglês, então convivam com esse. Esse é o meu inglês, né? Como se eu tivesse algum inglês para chamar de meu. É isso aí que eu sei falar, então eu vou chamar a autora sempre de Robin, para me facilitar a vida aqui, não passar tanta vergonha. Então, relendo esse livro, eu tive uma ideia de fazer resenhas sobre os capítulos dele, né? A ideia era de fazer uma série de 13 posts no blog, explorando os capítulos desse livro e deixar o pau quebrar, né? Acolhendo os comentários, as trocas, as ideias, da gente conversar. Mas, quando eu postei a introdução dessas resenhas lá no blog e divulguei, né? Veio a minha amiga Dani Félix, maravilhosa, jornalista, comunicadora. A única taurina de abril que eu gosto, viu? Que fique aí da dica. Ela me deu essa ideia de criar podcast, de fazer áudio sobre essa resenha, né? Tem a ver com acessibilidade, né? Com a dificuldade de ter tempo para ler. Então a pessoa pode ouvir no momento que der para ela, arrumando casa, indo ou voltando do trabalho, no horário do almoço e tal. É bem revolucionário, né? Se você for pensar esses conteúdos em áudio. Se você for pensar assim, é bem acessível mesmo. E já pensou se eu alcanço até as doninhas, gente? Que massa, as doninhas. Porque minha mãe morre de preguiça de ler. Imagina se eu alcanço as doninhas que gostam de ouvir os áudios. Maravilhoso, né? Então, 0 recursos para fazer podcast bonito, igual todo mundo faz. Ela deu ideia, ela me fez até um tutorial de como fazer os áudios, de como editar os áudios. Daniela, maravilhosa. Aí eu peguei e falei, vou fazer. Não tem muito recurso. Eu moro numa comunidade, numa ocupação urbana, então aqui tem vários doguinhos, carro do ovo, carro do queijo, moda de viola de um lado, WS da igrejinha do outro. E vamos que vamos, né? Aqui é bem agitado, é uma comunidade bem agitada, muito. Se der ruim, eu vou para casa da Mames e faço lá. Minha mãe mora também na ocupação, uma comunidade aqui em frente, mas é bem mais tranquilo, é impressionante. Como é que pode ser na mesma região, uma de frente para outra ser tão tranquilo assim. E é isso, sobre a minha história nessas comunidades eu posso contar em outros episódios, né, mais pra frente. Mas com certeza num comentário ou outro aqui vai aparecer, né, porque faz parte da minha história de vida. E voltando sobre fazer áudios, sobre fazer esse podcast, eu gosto muito de falar. Eu falo sozinha em casa o dia inteiro. Tá louca, né? Quem não fala sozinha? Gente, eu falo muito sozinha, muito. Então eu falei, já não vou aparecer, então eu vou falar. Vou falar, porque a gente fala sem vergonha, né? Ninguém tá vendo as caretas que a gente tá fazendo. E outra coisa que eu queria falar sobre o meu ritmo de fala. Eu sou mineira, eu engulo metade das palavras. Às vezes eu falo rapidinho, às vezes eu falo devagarinho. Sabe, mas o meu ritmo, ele é estranho, é peculiar. Porque eu falo, quando eu estou conversando, igual eu estou falando agora, eu falo bem devagar, bem pausado, cochilado, né? Que o pessoal fala que a gente fala cantando, o mineiro fala cantado.
Mas quando eu tô numa linha de raciocínio que eu empolgo, eu falo muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Os episódios vão ter vários cortes, gente, porque passo carro do ovo, eu dou uma parada e eu volto a falar. Então, sobre a minha questão de falar, eu falo, quando eu pego uma linha de raciocínio, que eu pego o embalo, eu vou muito rápido, eu vou falando, eu vou empolgando. Tem a ver com ansiedade também, né? Que a gente vai falar disso, inclusive na leitura, na resenha desse livro. Eu falo muito rápido. Então me deem feedback, pelo amor das deusas. Me falem como que tem que fazer, se tá muito rápido, se tá dando para entender, se eu tô engolindo muitas palavras, eu tenho que segurar um pouco o mineirês. E é isso. Então, já feitas as considerações sobre toda a estrutura, fala e afins, vamos falar desse livro. Esse clássico Mulheres que Amam Demais. É um livro atemporal, sabe? E a ideia dessas resenhas em áudio é discutir as lições desse livro, né? Que esse livro traz e refletir sobre como aplicar em nossas vidas. E por que eu escolhi esse livro? De onde que eu tirei esse livro? Quem indicou esse livro foi Dani. Não foi a mesma Dani Félix, foi outra Dani. As Danis na minha vida revolucionando. Daniela Flores, ela é psicóloga maravilhosa, uma deusa empoderada. E ela me indicou esse livro. Eu estava passando por um momento em que minha dependência emocional começou a me confundir, porque eu nem sabia o que era direito, essa coisa de dependência emocional. Porque esse termo, gente, te coloca no lugar lá, dependente emocional. Eu ficava ouvindo isso, falei, Jesus, a pessoa parece estar arrastando corrente, né? De fato, a gente está arrastando corrente mesmo. Mas assim, mas correntes invisíveis, porque o peso e a dor são as mesmas, assim, né? Esse termo dependência emocional é um termo de senso comum, se eu não me engano, porque a raiz mesmo está em autoconhecimento, autoamor, autovalorização, né? E a Daniela Flores me indicou. Aí eu peguei e comecei a ler esse livro, eu achei fantástico, doeu tanto. Dói tanto quando você descobre que você é uma pessoa dependente emocional. E eu descobri que eu era dependente emocional num nível muito hard, muito, muito hard. E vou falar da minha história durante a leitura do livro, né? Durante a resenha. Mas a minha dependência emocional, ela se mostrou de uma forma que eu não achava que existia. Por isso que eu tinha essa dúvida se eu era ou não uma dependente emocional. Por isso que isso me confundia. Porque a minha dependência emocional tinha muito a ver, mais a ver com amigos e famílias do que com o par romântico, né? Isso foi bem por último, assim, foi quando me confundiu de fato, foi quando essa questão do romântico veio bem por último, assim, no finalzinho. Foi só o fiozinho da meada, o restinho, né? Porque eu achava que era só assim que a dependência emocional ela se manifestava na gente. E lendo esse livro eu fiquei muito impressionada. Essa obra, Mulheres que Amam Demais, eu li nos textos, nas resenhas sobre a autora, que várias mulheres ao redor do mundo foram tocadas por este livro, né? E a publicação mudou a vida de várias mulheres. Deixa eu pegar aqui o livro. E sobre a autora, a Nora Norwood. Eu chamei a autora de Nora algumas vezes. É porque eu tô lendo da Nora e tô confundindo as coisas. Mas é a Robin Norwood. Então, ela é uma terapeuta de casais, terapeuta familiar e infantil, especializada no tratamento de viciados. E ela é interessante que ela, nesse livro, ela traz relatos de suas clientes, relatos do que aconteceu dentro do consultório dela, das mulheres que buscaram ajuda. Então ela traz os relatos, isso que deixa o livro tão interessante, que a gente se identifica tanto. Tem uma parte aqui na aba do livro que diz assim, olha, sensível e direta, dá voz às mulheres que passam por seu consultório em busca de ajuda. Elas querem entender por que suas vidas estão em caos quando tentam desesperadamente manter tudo sob controle. Baseado no revolucionário programa de recuperação dos alcoólicos anônimos, Norwood vai muito além de relatar casos, fornece um guia para que se possa quebrar o círculo vicioso da dor e conquistar um modo mais gratificante de viver e amar.
ajudando aquelas que desejam se curar e tomar a decisão fundamental, que é dar o primeiro passo. Gente, só de ter lido essa aba eu já fiquei assim, show, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Igual eu falei com vocês, a minha dependência emocional começou, não, passava sobre amigos e famílias. Eu falei, eu não sou essa louca dos machos, né? Não sou a louca dos relacionamentos. Ai, ai. Vamos lá. Vamos continuar que a gente vai falando aí ao longo das resenhas. Então, o mais interessante é que a Robin, ela trata de pessoas reais, né, de casos reais, que faz com que a gente não se sinta sozinha, né, nesse limbo emocional. A gente fala, gente, tem mais gente no mundo inteiro com essa mesma questão. Esse livro não é apenas uma leitura, ele é um guia prático para a transformação pessoal e emocional. Então, qual que é a relevância desse livro para nós? Uma coisa muito interessante que ela fala logo na introdução, que não só as mulheres sofrem de dependência emocional, não só as mulheres que amam demais, mas o que diferencia é a forma como vivemos esse amar demais. Os homens costumam, por fatores culturais e biológicos, externalizar os traumas de forma impessoal para eles se protegerem, como vício em droga, em álcool, trabalho. Tem homem que fica só por trabalho. É uma forma deles externarem esses traumas, sabe? Como se eles estivessem jogando essa energia emocional para fora. Mas ao passo que nós mulheres, a gente tendemos a internalizar esse sofrimento emocional por nossos fatores também biológicos e culturais, sendo obcecada por outras pessoas. É assim que a gente faz com a nossa dependência emocional. A gente fica obcecado por outras pessoas, mas não obcecada de um jeito, meu Deus, eu vou matar a psicopata. Não, é obcecada a ponto de viver a vida da pessoa, de querer viver a vida para a pessoa, de querer que essa pessoa fique bem, mas a custo da nossa tristeza, a custo da gente não viver bem, sabe? Então eu acredito que esse livro é para todo mundo. Para homens e para mulheres que enfrentam esses traumas, essas diversidades, né? E a Norwood, ela faz uma abordagem bem inclusiva e empática para nós, né? Para todas nós, oferecendo uns insights valiosos que ressoam com a missão de quem está procurando a questão do autoconhecimento, do empoderamento, dessa cura transformadora. E o que esperar dessa série de postagens? Então, cada semana eu vou fazer uma resenha de cada capítulo do livro. Eu estou começando hoje com essa introdução. E vou oferecer reflexões para a gente aplicar na nossa vida, né? A intenção é criar um espaço, gente, de aprendizado, de apoio. Cada um contando a sua história. Se tiver coragem de contar sua experiência, sua história, seja como for, seria bom, né, essa troca. Então, nos próximos posts teremos mais. Esse é o post da introdução. Vamos fazer 12 capítulos, né? Eu tenho os títulos e os subtítulos desses capítulos que tá lá no blog. Se você quiser ler, tá lá. E agora sim, para finalizar, só que não, mas para finalizar assim. Eu comecei a reler o capítulo 1 para começar a pontuar o que eu ia postar. Mas aí eu percebi que cada capítulo é tão rico, tão denso, iluminador ao mesmo tempo, que eu fiquei pensando que cada capítulo desse daria um livro. Dá muita falação, dá horas de falação. É muito bom, gente. Eu acho assim, quem puder, seria espetacular comprar esse livro para a gente ler juntas. São muito diálogos interessantes que fazem muito sentido. No livro, a Robin relata as mulheres que vão no consultório, tem um diálogo entre elas. E nesses diálogos você tem muitos insights, muitos. Você consegue perceber, se identificar com. E ela fala até dos trejeitos da pessoa que está ali conversando com ela. Isso é muito interessante, muito interessante. Então, se você puder comprar o livro e ir lendo cada capítulo, sabe, para a gente discutir junto, ia ser muito sensacional. Porque não dá para ler o capítulo, né, no podcast. Também não faz muito sentido. Mas é muito bom, seria muito bom se pudesse ter o livro.
Aí eu pensei assim de fazer na dinâmica seguinte, eu ia ler e depois ir fazendo as pontuações e falar aqui no áudio, mas depois eu pensei, eu vou reler um capítulo e já gravar um áudio em seguida, porque é muito denso, é muita coisa, sabe? É muita coisa para eu não deixar passar nada. E aí dá um tempo de uma semana para a gente discutir, falando sobre isso, e se ficou alguma coisa a falar no próximo áudio, talvez. Sei lá, se vocês tiverem alguma ideia de, sei lá, quer compartilhar em áudio também, aí eu coloco aqui, seria legal também, né? E uma coisa que me incomodou muito é falar sozinha. Olha a contradição, eu gosto muito de falar, falo sozinha, mas sobre esse assunto, gente, a gente precisa falar, discutir, né? Ter alguém para falar e ficar falando sozinha que é esquisito. Mas enfim, eu queria ter alguém para me ajudar a organizar, sabe? Elucidar com algumas contribuição mais técnica, já que o que predomina nos meus relatos, nas minhas análises, de tudo que vocês foram ouvir nesse podcast, ou nessa jornada do Mulheres que Amam Demais, o que predomina, gente, nas análises é a minha experiência pessoal. É uma percepção de mundo minha, sabe? E claro, com algumas teorias que eu aprendi ao longo dos meus estudos sobre o desenvolvimento humano, que eu amo, assim, de vida. Eu amo estudar desenvolvimento humano. Eu estudo direitos humanos, eu estudo psicanálise, eu fiz cursos, eu sou terapeuta holística, mas o que predomina mesmo é uma experiência pessoal, uma análise das vivências que eu tive, dos amigos, das pessoas que eu conheci, das pessoas que eu conversei. Então, ter uma conversa mais técnica também é muito interessante, sabe? A parte da psicanálise, da psicologia, das abordagens da psicologia, isso seria interessante. Então, eu pensei em chamar algumas maravilhosas, dessas deusas, mulheres maravilhosas, para contribuir nessa jornada também de Mulheres que Amam Demais. E eu espero conseguir, né? Eu não falei com ninguém ainda, eu vou ver se eu consigo. Mesmo com esses recursos escassos inicialmente, eu acho que dá para fazer. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, dá para contribuir. Vamos ver se eu consigo, seria muito massa. Eu estou muito entusiasmada em compartilhar essa série, né, com vocês e espero que ela ofereça insights valiosos e apoio na nossa jornada de vida. Mulheres que Amam Demais não é apenas um livro, é um convite para a transformação pessoal, para a cura das feridas emocionais e para a construção de relacionamentos saudáveis e equilibrados. Então, gente, preparem-se para essa viagem de autodescoberta e empoderamento. Vamos juntas transformar a maneira como nós amamos, como nos relacionamos e, acima de tudo, aprender isso da forma mais profunda e saudável possível. É isso, gente. Até a próxima semana, que eu vou começar com o capítulo 1, o que significa amar demais. E vamos nos falando. Eu gostaria que vocês comentassem e falassem sobre essa introdução. Bora? Beijão e até mais. Gostou deste post? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. E não se esqueça de se inscrever no nosso blog, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram para não perder nenhuma resenha. O sítio principal é Nós da Terra MG, tudo junto.